O tema da pregação que eu coloquei é Pés Descalços, ensinamento sobre a humildade. E hoje de manhã eu preguei numa outra igreja, na Manaim, essa pregação, e eu comecei contando um pouquinho da minha história, até chegar ao porquê que eu prego descalço. Eu sou filha de pastor e eu nasci junto com a igreja. E a igreja começou muito pequena e muito simples. Era uma célula, e aí foi para uma sala em cima da padaria. E esse foi o primeiro lugar. E os meus pais viram o Senhor crescer a igreja ao longo de muitos anos de ministério. No tempo daquela geração, nós éramos uma igreja que carregava na sua identidade a simplicidade. E o Senhor tinha uma palavra profética sobre a nossa igreja, desde o seu início, que era: vocês serão grandes. E os meus pais, por muitas vezes, ouviram palavras proféticas a respeito de grandes propósitos na vida do meu pai, na vida da minha mãe e da nossa igreja. E nós vimos o Senhor cumprir. Essa igreja que saiu de uma igreja muito pequena, ao longo dos anos foi crescendo. O meu pai teve um chamado midiático desde o início da igreja, sem estrutura nenhuma. O Senhor vira e mexe mandava alguém e falava: eu quero te patrocinar para ir para um ginásio pregar sobre Nova Era. E o meu pai: mas eu não tenho nem público para isso. Aí Deus abriu uma porta na rádio para que a rádio divulgasse e o ginásio enchia. Não era condizente à simplicidade da igreja. A grandeza do que Deus fazia não era condizente à simplicidade da igreja. E aí o meu pai, a partir daquela pregação no ginásio, recebeu um homem que queria investir e colocá-lo para pregar num programa de televisão. E ele foi então ter um programa de televisão em rede nacional. E a mensagem da nossa igreja, apesar do seu tamanho, alcançava muito mais do que poderia, naturalmente. Meu pai teve um chamado para a política ao longo de anos. A nossa igreja foi usada por Deus para gerar intercessão profética na nação. Ainda gera. Mas o impacto da nossa igreja não condizia ao tamanho dela. E eu estava lá. Mas o Senhor estava me preparando para a próxima temporada da igreja. Porque quando eu nasci, o Senhor colocou em mim uma outra semente. Enquanto Ele colocou no coração dos meus pais uma semente de grandeza, Ele me preparava para uma semente de simplicidade. Eu sempre me senti chamada a estar num lugar de desprezo, de simplicidade, de humildade. Existia algo que me atraía e eu nunca entendi. E eu sempre achava que era sobre o meu chamado, que eu tenho chamado para os necessitados, e eu tenho mesmo. Mas ao longo dos anos na minha vida, eu fui entendendo que é mais do que sobre mim. Eu e o Ramon, nós nos casamos. O Ramon começou a ir muito bem no seu emprego, na sua profissão, começou a ganhar muito dinheiro, até que Deus nos chama para o ministério. Ele larga aquele lugar e nós vamos para os Estados Unidos estudar, nos preparar para o que viria. E quando nós estávamos quase voltando para o Brasil, a igreja se mudou para esse templo. Esse templo marca um tempo de grandeza.
Esse templo marca um tempo de estrutura, de alcance e até de poder. Mas o Senhor ama o equilíbrio da verdade. Quando a nossa igreja era simples, Ele gerou uma grandeza que não condizia ao que éramos. E hoje que somos grandes, Ele vai gerar em nós uma simplicidade que não condiz ao tamanho que temos. Essa igreja só vai atingir o propósito de Deus se mantiver um caráter de humildade. A nossa ruína estaria na consciência da grandeza, na soberba, na vaidade. Pouco tempo depois de eu voltar para o Brasil, nessa igreja já, eu e o Ramon, a gente andava aqui quando a gente voltou a trabalhar. Nossa, essa igreja é muito grande. Meu Deus, olha esse telão, olha essas luzes, olha essa estrutura, olha esse kids. Tem jardim de inverno, tem brinquedão gigantesco. Uau, olha o que Deus fez. E Ele fez, foi Ele que fez isso. E aí um dia eu estava aqui, nessa fileira, num louvor. E eu lembrei de quando eu era pastora de jovens. Quando eu era pastora de jovens, antes de viajar, eu sempre pregava descalço. Era uma época que a gente não usava tanto tênis, a gente usava saltinho ainda. E aí eu chegava, tirava meu sapato, seja lá o que eu tivesse, e eu sempre pregava descalça. Até algumas vezes eu fui pregar no Kids. E aí vou pregar para criança, tirava o sapato, pregava descalça. E um dia eu falei para Deus: Senhor, eu sinto saudade de pregar descalço. Eu sinto saudade daquela época. Passaram-se algumas semanas. Ia ter um evento aqui, por sinal era um espetáculo. E aí eles falaram: vamos dar pregação para a Érica, porque a Érica segue as nossas orientações. Então o musical tinha um tema, tinha que pregar no tema. Chama a Érica, porque o Lamartine, ele não segue as orientações. Ele prega o que ele quiser, e ele é o Big Boss, ele pode, né? Então vamos chamar a Érica. A Érica ainda é filha do Lamartine, ele fica feliz da vida na fileira da frente. Então fui lá eu pregar nos 3 cultos. Mas, na noite anterior, o meu filho John, do meio, ele era ainda bebê. E no meio da madrugada ele começou a vomitar muito. E aí então, numa dessas acordadas, ele gritou, ele assustou que ele estava vomitando. Eu levantei da minha cama, fui correndo, peguei ele, voltei para o quarto para pedir ajuda para o Ramon e ele vomitava de jato. Desculpa se alguém tem nojo. E aí nisso sujou todo o meu quarto. Aí eu limpei ele, fiz ele dormir, trocamos a roupa de cama, tudo bem, botei no berço. Aí a gente, nossa, que nojo. Aí fui lá, eu e o Ramon, dar aquela limpeza, mais ou menos, só para a gente poder dormir. Eu ia pregar no outro dia. A gente teve a brilhante ideia, limpamos, achei um álcool lá no banheiro, passei álcool. Ele, tá muito fedido, peraí que eu vou achar alguma coisa cheirosa. Foi lá e teve uma brilhante ideia de pegar um lustra-móveis. Era de madrugada, né? Ele chegou aí, esse é cheiro de lavanda, é ótimo. Aí a gente... As mulheres que conhecem de limpeza que já estão prevendo a catástrofe. Beleza, fizemos, tá cheiroso, deitamos para dormir. Pouco tempo depois, obviamente, ele estava doente, passando mal, acordou gritando de novo, vou lá eu correndo. O que me acontece? Eu tomo um capote no corredor, voei, caí que nem um skate assim, caí de bunda e tal, levantei, corri lá, peguei, dei mamar, fiz ele dormir, botei de novo, voltei, falei, nossa, Ramon, tomei um tombo, deitei na cama, não, preciso dormir que eu vou pregar amanhã. Não bastasse uma vez,
Pouco tempo depois, ele acordou gritando novamente. E adivinhem? Vou lá eu, meio sonâmbula de tanto sono, correndo e caio pela segunda vez. Um tombo pior que o primeiro. Enfim, foi a pior noite, dormi muito mal. 6 horas da manhã, o despertador toca. Eu pego as minhas coisas e falo, eu vou me arrumar na igreja. Quando eu olho para o meu pé, eu estava de meia. O meu pé estava cheio de sangue. Aí eu tiro a meia e olho, ele estava todo cortado. O que aconteceu foi, eu caí, fui batendo no armário, e nessa o meu pé entrou debaixo do perfil de alumínio. Provavelmente as 2 vezes pelo estado que o pé ficou. E aí eu vim para a igreja, cheguei aqui e falei, nossa, será que alguém pode fazer um curativo? O meu pé está terrível. Aí eles fizeram uns curativos. Eu me preparei. Na hora de entrar, eu fui lá pôr o sapato. A hora que eu pus o sapato, não conseguia de dor. Falei, gente, não tem a menor condição desse sapato apertado. Eu não vou conseguir pregar de dor. Aí chega o pessoal da produção. 5 minutos para entrar. Aí eu falei, e agora? Aí todo mundo, tirar um sapato só, vai com um sapato só. Falei, um sapato só, acho que vai ficar pior. Não vai ficar feio um sapato com um sapato sem? Aí eu vou descalça. Nem lembrei. Cheguei aqui na beirada do palco. Na hora de subir, eu escuto Deus falando comigo. Você não falou que você tinha saudade de pregar descalça? Agora você vai pregar. Aí eu me senti tão constrangida por Deus. Aí eu disse assim, Senhor, já que eu vou pregar descalço, na frente da igreja inteira, que pelo menos signifique que eu estou subindo aqui sem vaidade. Entrei, preguei, terminou o culto das 9, eu estava ali embaixo, chega uma mãe para falar comigo. Pastora, tudo bem? Eu quero te contar uma coisa. Eu só estou aqui hoje de manhã, porque eu não ia vir, porque a minha filha de 8, 9 anos, a gente ligou a TV em casa, no culto das 9, e ela olhou a TV e falou, olha mãe, é a pastora que prega descalço. Aí a mãe dela, como assim a pastora que prega descalço? Ela já pregou lá pra gente, para as crianças, e ela prega descalço. Viu? Olha lá, tá descalça. Aí a mãe falou, nossa, que diferente, né? Ela falou, mas você sabe o que significa? A mãe, não. Significa que ela sobe lá sem vaidade nenhuma. Imagina o que eu senti quando eu ouvi aquela mãe falando comigo nessa escada, logo após eu ter feito exatamente essa oração. E aí eu, na hora, falei, o que será que Deus está falando? Fui para a sala, antes de entrar no culto das 11, meu pai falou, e esse pé aí? Ele estava chegando para assistir o das 11. Falei, machuquei. Vou ter que pregar hoje os 3 cultos descalça. Aí meu pai falou assim, eu acho que você vai ser conhecida como a pastora que prega descalça. Desde então, eu já passei algumas vergonhas. Tem uma parte engraçada desse testemunho. Às vezes eu sou convidada para pregar em casamento, né? Aí eu tive que fazer um acordo com Deus. Senhor, faremos uma sessão em casamento, certo? Casamento tem foto, casamento tem vídeo, está todo mundo arrumado. Afinal, é o Senhor que inventou essa história de casamento, festa de casamento, todo mundo arrumado. Eu não vou passar essa vergonha. Então, a exceção é em festas de casamento. Corta para a primeira festa de casamento que eu vou. O John ainda era pequeno. O casamento era fora de São Paulo. A gente pegou todas as coisas, eu ia me trocar lá no lugar, porque eu ainda amamentava, eu ia fazer a cerimônia, enfim. Chegamos lá, desci do carro, eu estava de chinelinho e tal. Aí eu falei, Ramon, pega as coisas que eu vou lá me arrumar. Aí, tá bom. Aí tira uma mala, tira outra mala. Aí eu falei, cadê a caixa do sapato?
Aí ele responde: que caixa do sapato? Aquela que estava bem ao lado da mochila. Tinha uma mochila, a mala do bebê e a caixa de sapato. Aquela que eu falei: pegue essas coisas. Ele: não vi nenhuma caixa de sapato. Aí na hora eu falei: não é possível. Eu estou numa festa de casamento. Mandem, me arranjem qualquer sapato. Me arranjem qualquer sapato. Liga para um, liga para outra. Minha sogra calçava o meu tamanho. Eu botei o sapato e preguei de sapato. Segundo casamento que eu fui chamada para pregar. Era fora de São Paulo também, porque agora um monte de gente casa fora de São Paulo, né? Tá na moda. Aí, chegamos lá, tudo separado, tudo pronto. Eu separei, falei: não esquece a caixa do sapato. Não, vamos botar na mochila. Foi aquela organização, um monte de criança, marido. Chegamos lá, adivinha só. Abriu a mala, cadê o sapato? Eu falei: não, ninguém é tão burro assim para esquecer 2 vezes o sapato do casamento. Ramon, a culpa é sua. Ele: não, a culpa não é minha. A culpa é sua, não é possível. Segundo casamento. Uma pessoa que faz isso só pode ser uma pessoa que cai 2 vezes de madrugada no mesmo lugar. E lá estava eu. Quem mandou você fazer concessão com Deus, não é? Sabe o que aconteceu? Estava eu de longo. Eu tive que fazer o quê? Andar na ponta do pé. Por mais de 2 horas. Preguei na ponta do pé. Porque nesse dia eu falei: está entendido. Eu não prego mais de sapato. Então, se alguém quiser me convidar para o casamento, saiba, eu não posso usar sapatos na sua festa, tá bom? Mas toda essa brincadeira é para dizer que o Senhor tem me mostrado que não é só sobre mim. É sobre um tempo da igreja. Um tempo onde a nossa destruição estaria numa falsa consciência de que nós somos grandes. Está olhando essa igreja? Ela parece grande. Mas toda vez que nós parecemos grandes, Deus faz a questão de lembrar: vocês são pequenos. E essa é a voz que eu escuto ao longo da minha vida. Uma vez eu estava numa sala pastoral com um pastor que eu considero um mentor. E eu falei para ele: eu tenho essa voz interior tão grande que me chama a simplicidade, que toda vez que eu me arrumo e ponho brincos novos, e ponho uma roupa nova, e ponho um sapato, eu me sinto desconfortável comigo mesma. É lógico que eu me arrumo, eu sou casada, né? Meu marido tem que me achar bonita, não vou andar baranga. Vamos falar bem a verdade, né? Tem que ser esperta. Mas o Senhor me chamou para carregar uma mensagem que Ele constantemente me diz: que nós precisamos ser simples. Eu quero falar para vocês 4 ensinamentos a respeito da humildade. E essa é a primícia do que o Senhor vai entregar na conferência. A primícia, a chave para o tempo novo e para o derramar do Espírito Santo que nós clamamos por 50 dias é: estejam colocados no lugar correto. Se coloquem no lugar certo. E é um lugar de consciência da nossa pequenez. Agostinho, teólogo conhecido, diz: quem deseja chegar às alturas espirituais precisa primeiro descer ao fundamento da humildade. Outro teólogo fala que Cristo, quando se apresenta como manso e humilde e fala para a igreja: aprendam de mim, que sou manso e humilde, Ele é simultaneamente o mestre, o exemplo e a verdade que deve ser aprendida.
Em Mateus 11, 29 está esse texto conhecido que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Igreja, o segredo para o tempo atual de mover, que o Senhor vai gerar no nosso meio, o segredo é estar num lugar de humildade. Então eu vou falar esses 4 ensinamentos sobre a humildade. O primeiro deles é: ande humildemente com Deus. Lá em Miqueias 6:8, a palavra diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Esse texto, ele fala de 3 práticas, e aqui eu vou focar principalmente na terceira. Ele fala de práticas cotidianas. Ele fala de um estilo de vida. E nós sabemos que a palavra diz para que nós andemos com Deus. Andar com Deus significa ter uma vida de relacionamento com esse Deus. Não é somente sobre crer nele. Não é somente entregar um momento a sua vida a Ele, mas é viver com Ele, andar, ser amigo, caminhar. E o que Ele diz é: Deus vai falar o que é bom e o que Ele espera de vocês. E esse terceiro ponto é que andem humildemente com Deus. Essa palavra humildade, ela significa se colocar abaixo, se tornar dependente. Isso pode parecer óbvio, porque é Deus. Mas quando a gente vê esse texto, nós podemos entender sim que existe uma forma de andar com Deus, mas de forma arrogante. Nós precisamos tomar cuidado com as pregações muitas vezes que ouvimos, porque a gente sabe que as pessoas hoje, o cristão, ele não consome somente a palavra ministrada na sua igreja. Ele consome na internet, diversos pastores, lê diversos livros. Isso é bom por um lado, pode ser ruim por outro. Então eu quero dizer para vocês que existem muitas pregações que colocam o cristão quase num lugar de ordenar a Deus o que fazer. Se a sua palavra diz, então faça agora. E é claro que nós cremos que existe o poder na declaração, na oração, porque Deus ama oração. Uma coisa é você orar. Se o Senhor falou que aquele que busca encontra, eu declaro que eu vou encontrar. Mas existe uma linha tênue em você olhar as Escrituras, crer e declarar a verdade, porque Deus não é homem para mentir, tudo que Ele promete Ele cumpre. Existe uma linha tênue entre crer e declarar e ordenar a Deus. Faça. Muitas vezes no tempo errado, com objetivos errados. A Bíblia diz que muitos oram e não recebem porque não sabem orar. Oram baseado nos seus próprios interesses. Então nós precisamos entender o que é caminhar, andar humildemente com Deus. É no seu cotidiano, no seu dia a dia, todo dia se encontrar com Deus, para se relacionar com Ele. Mas no momento que você entra na presença de Deus, você se coloca no seu lugar e entrega a Ele o lugar dele. Esse é o cerne da adoração. É entender que somos os adoradores e que Ele é o único digno de receber a glória. E a partir desse estilo de vida de um adorador, porque é isso que o Senhor procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse versículo não diz respeito à música, ele diz respeito a um estilo de vida de quem anda humildemente com Deus. Porque todo relacionamento com Deus é baseado em estar no seu devido lugar e colocar Deus no seu devido lugar.
A humildade para o cristão, ela precisa ser diferente da humildade para quem está no mundo. Para quem não tem a Jesus, não tem o Espírito Santo habitando em si, a humildade se inicia no ato de olhar o outro. Um homem humilde, uma mulher humilde é aquele que olha para o outro, não de forma superior, mas de forma igualitária. Mas o cristão não. O início da humildade como caráter está em andar humildemente com Deus. A essência da humildade para o cristão tem que ser humilde perante o Senhor. Baseado na mesma lógica que o amor também nasce primeiro no amor a Deus acima de tudo e depois ao próximo como a si mesmo. Na humildade também, colocando-se abaixo de Deus acima de tudo, para depois ter humildade para com o outro. Então, o primeiro ensinamento é andar humildemente com Deus. O segundo está baseado lá em Romanos 12. E o ensinamento é ter uma autoestima moderada. Eu gosto muito do versículo Romanos 12, 2, que é bem conhecido, que fala sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas esse texto continua. E a sequência dele é: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Repete comigo, moderação. Agora foi para a velha guarda, não é verdade? Na época que a gente repetia o domingo inteiro várias palavras. Foi para a gente lembrar. Você tem que pensar sobre você com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Esse texto, ele está dentro de um contexto de dons espirituais. Vocês imaginam a igreja do primeiro século, que é a igreja que Paulo escreveu aos romanos. Não existia nada mais poderoso ou importante do que ter dons. E dons de alta categoria, vamos falar a verdade. Ninguém estava tão afim do dom da hospitalidade. Eles queriam o quê? Era palavra de conhecimento, eu quero curar, entendeu? Eu quero milagres e maravilhas, gente. Imagina o status social cristão de quem operava milagres e maravilhas. A palavra diz que o Espírito Santo distribuía conforme ele desejava. Então não era para todo mundo igual, não operava todo mundo o mesmo tipo de dom. E o que era gerado entre eles? Cara, eu quero ter esse dom. E aí, se eu tinha, eu sou muito maravilhoso para a minha comunidade. Que bom que eles me têm. Dom da palavra, dom da sabedoria. Existia uma certa vaidade cristã. Hoje em dia não existe, né, vaidade cristã. Hoje é menos sobre os dons, eu acho que é mais sobre o cargo, a representatividade, o número de discípulos, o número de seguidores. Existem muitas coisas que podem validar mais um do que o outro. Mas esse texto diz que nós devemos ser espirituais, inclusive com relação à nossa autoestima. Mais uma vez eu quero falar que o Senhor ama o equilíbrio, daquele ponto central da verdade que só Ele consegue atingir. Com relação à autoestima, alguns que estão aqui no nosso auditório pensam muito abaixo de si. Deus me deu um propósito, mas eu não vou ser capaz de atingir. Eu não sei porque Deus me ama, não existe valor em mim. Para vocês, o Senhor diz: vocês são meus filhos. E os meus filhos estão em lugar de honra. Vocês são o templo do Espírito Santo.
Vocês são valiosos, vocês são amados, vocês vão atingir o propósito. Mas para alguns outros, que pensam muito de si, cara, eu vou chegar lá, porque Deus me fez direitinho. Quando Ele me criou os dons, os talentos, eu sinto que eu estou indo muito bem. Eu tenho poder. Aí o Espírito Santo olha e fala: calma, não é bem assim. Eu posso apertar o botão pause no poder agora. E eu quero dizer uma coisa, apesar de feridas emocionais, existem muitas pessoas feridas que são vaidosas e soberbas. Não ache que o fato de você ter uma vida emocional, talvez destruída, uma saúde emocional que não está bem, que você está numa situação depressiva, que você não luta com vaidade. Muitas vezes o vitimismo está baseado na vaidade. Porque você acha que a vida que você tem hoje não é boa o suficiente para o quanto que você merece ter. Por que o outro tem ou não tem? Eu mereço mais. Muitas pessoas buscam a Deus porque acham que merecem mais. Desprezam a graça, sim. Porque se você merece, a graça não precisa te alcançar. Pensar a respeito de si de forma moderada. Ela precisa passar por algumas perguntas básicas. Quem eu sou? Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu tenho essas qualidades? Por que eu tenho esses dons? Ou por que eu tenho esses defeitos? O que existe de bom em mim? E o que existe de mal? E eu quero dizer que todas essas perguntas apontam para Cristo. Porque o que há de bom em você foi gerado por Deus. E o que há de mal foi gerado por você e pode ser perdoado por Deus. Todas as perguntas apontam para Ele. E se nós respondermos com a verdade, naturalmente nos tornaremos mais humildes. Paulo, um homem que largou tudo depois de ter um encontro com Deus. Viveu uma vida de mártir, disposto a sofrer por conta do Evangelho, diz a respeito de si: eu quero fazer o que é bom e não consigo, mas o que é mal, isso eu faço. O que é bom eu não consigo fazer. Ele tem uma clareza a respeito de si. Ele não é uma pessoa, nossa, baixa autoestima. Não. Essa é a autoestima moderada. É entender que o que é bom, você não consegue fazer de verdade, se não for gerado por Deus. Mas o que é mal, isso sim nós fazemos. Essa é a autoestima moderada, é o ponto crucial. Toda clareza aponta para a glória de Deus e para a humildade do homem. Esse é o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento a respeito da humildade é que nós precisamos agir a partir da humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: não façais por partidarismo ou vanglória, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse texto, ele usa uma palavra que significa a partir de. Então ele diz que nós podemos agir a partir da nossa vaidade, da vanglória, ou do partidarismo, que nada mais é do que eu fazer o que é bom para o meu grupo de pessoas. Seja ele o grupo que for. Mas o contrário disso é: façam a partir da humildade. A humildade, sendo o caráter de Cristo, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós, amém?
Vocês entendem que o Espírito Santo pode gerar humildade em nós? Ela não vai ser natural para você, mas ela pode ser gerada porque o Espírito Santo é poderoso para isso. E o que esse texto diz é, a partir do momento que o Espírito de Deus acordar a humildade no seu espírito, vivificar essa humildade que estava morta na carne, a partir daí você precisa agir por causa dela. E o que é essa humildade? Ele é muito didático no texto. Ele diz que ser humilde é considerar o outro superior a você. Eu diria que esse ensinamento ele é altamente difícil na sociedade atual. A sociedade atual é centrada no ser humano. Cada um centraliza a sua vida em si próprio, baseado no que quer, baseado no que sente, baseado no que projeta para o próprio futuro. Então você vive como se você fosse o ser superior, digno de todas as suas ações. Mas a Bíblia convida você a mudar a sua mente e começar a olhar para o outro como se ele fosse melhor do que você. Se nós conseguíssemos fazer parte da nossa vida isso, eu diria que a nossa vida seria completamente transformada. O que seria dos casamentos se todo marido olhasse para sua esposa como superior a ele e toda esposa olhasse para o seu marido como superior? Quando você se coloca num lugar de honrar o outro, isso muda as pequenas, as médias e as grandes coisas. Na hora de tomar uma decisão, de fazer o que eu quero ou o que o outro quer, você faria para o outro. Se entrar aqui agora alguém muito famoso e nós colocássemos ele perto de qualquer um de nós, a gente entenderia um pouco o que é olhar para o outro como superior. Quando entra alguém muito famoso, todo mundo quer agradar. Onde ele quer sentar na frente, lugar de honra. Se você vai com ele para um lugar, o que você quer comer? Senta primeiro. Você que escolhe. Qual restaurante você gosta? Quer que eu estacione o carro para você? É isso que a fama diz. Por quê? Porque o mundo valoriza a fama. Perante os ricos é a mesma coisa. Quando algumas pessoas convivem com alguém muito mais rica, elas costumam moldar tudo o que acontece naquela circunstância perto da pessoa que é muito rica, para que agrade aquele ser superior. Por que isso? Porque a sociedade apresenta o dinheiro como um fator de superioridade. Inferioridade é o oposto. Se a gente estiver chegando num lugar, estou chegando numa loja, e uma pessoa muito bem vestida, cheirosa, bonita, chega e me aborda e fala, eu preciso falar uma coisa para você. Qual é o nível de atenção que eu entrego para essa pessoa? Pode falar. O que você quer? Agora, se eu estiver entrando na mesma loja e um morador de rua se aproxima de mim, o que a grande maioria das pessoas responde é, eu não tenho, desculpa, não tenho dinheiro, não carrego mais dinheiro. Qual é a atenção, a honra, o tempo disponível para um morador de rua? Por quê? Porque a sociedade apresenta aquele estágio social onde a pessoa perdeu tudo, está num contexto de vício,
coloca aquele estágio como algo muito inferior, indigno de atenção. Não, vai que ele faz alguma coisa comigo e me rouba. Esse é o contexto de superioridade e inferioridade. Mas o que a Bíblia nos diz é: a humildade nos leva a ver a todos como superiores a nós. A Bíblia não diz que o pobre vai ser superior e o rico vai ser inferior, que o crente vai ser superior e o ímpio vai ser inferior. A Bíblia diz que todos deveriam considerar o próximo como superior. Isso é um estágio de humildade. Independe o que a sociedade diz que é bom ou que é ruim. Eu me coloco num lugar de servo. Cristo fez exatamente isso. Cristo se diminuiu e se colocou num lugar inferior à sua identidade de Rei dos Reis, Criador do universo. Pare para pensar o nível de humildade requerida para o Deus eterno, que não pode ser dimensionado, se diminuir para ser um homem, sem posses, sem beleza, que nasceu numa estrebaria. Esse é o exemplo de Cristo. E se a igreja quer ser discípula de Cristo, ela precisa começar a abraçar o ensinamento bíblico sobre a humildade. Existem muitos conceitos que nós aprendemos que são importantes. Conceito de falar a verdade, de orar, de ler a Bíblia, de deixar alguns pecados, imoralidade, tudo isso está muito claro na igreja, mas nós precisamos nos apropriar mais do conceito de nos tornarmos humildes na nossa vida cotidiana para com o outro, nos colocando num lugar inferior. Eu gosto muito daquela... Eles fizeram eu nem sei como falar, mas foi um marketing que fizeram de um atleta que era Eu Sou o Terceiro. Tinha uma propaganda, não me lembro muito qual era o objetivo final daquilo. Mas o conceito era exatamente esse: eu sempre sou o terceiro. Deus é o primeiro, o meu próximo é o segundo, eu sou o terceiro. E aqui em Filipenses diz que nós precisamos agir a partir desse conhecimento e dessa humildade. Imagina se todas as suas ações fossem baseadas no fato de que você é o terceiro. Uma das coisas que eu mais faço na igreja como pastora é sala pastoral para briga dentro da igreja. Eu diria que é um dos top 3 do que eu faço aqui. É resolver inimizade. Sabe por quê? Porque as pessoas se olham como melhores. Porque ele pode e eu não posso. Por que ele tem isso e eu não tenho? Muitas vezes os ciúmes é baseado nessa vaidade. Mas eu quero chegar no quarto ensinamento, que fala de uma ação, uma prática espiritual que o Senhor quer resgatar na nossa vida e vai colaborar para que nós encontremos essa humildade. E esse quarto ensinamento é: resgatem a prática da humilhação. Essa palavra humilhação, ela está sendo muito distorcida, porque hoje a sociedade apresenta esse verbo humilhar, humilhação, somente no seu lado negativo. Existem muitos verbos que têm um lado positivo e negativo, e é normal para nós. Se eu falar para você julgar, e aí eu falar, o juiz vai julgar a favor do pobre, você vai falar, isso é bom. Deus vai julgar a maldade, isso é bom. Mas se eu falar, o irmão está te julgando, isso é ruim.
A humilhação é a mesma coisa. Existe o lado horrível, negativo, mal da humilhação, que é um irmão humilhar o seu próximo. Um ser humano humilhar o seu próximo. Isso é indigno. Ninguém é maior do que ninguém para que possa olhar para o outro como inferior e subjugá-lo. De nenhuma forma. Isso é mal. Mas existe algo maravilhoso a respeito da humilhação. Uma prática que está esquecida e o Senhor nos convida a voltarmos a ela. E essa prática está lá em Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Existe uma prática espiritual que se chama humilhação. Da mesma forma que existe intercessão, a mesma forma que existe a meditação na palavra, existe a humilhação perante o Senhor. É um estado de entrega absoluto de um ser que se vê como é. Pequeno, pecador, mau, ainda assim filho, mas chega na presença do Pai e diz: eu preciso de você. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de misericórdia. Eu não sou capaz. O Senhor me entregou um propósito e eu não sou capaz de cumpri-lo. O Senhor me deu um dom e eu não sou capaz de honrá-lo. O Senhor me deu uma mensagem e eu não sou capaz de testemunhá-la. Mas o Senhor pode me fazer capaz. Me ajuda. A destruição da igreja de Cristo está na vaidade cristã. A maior incoerência do cristianismo está na vaidade. E a nossa salvação de uma igreja grande como essa, porque essas paredes, essa luz, esse telão, esse cenário, isso tudo pode destruir a nossa alma. Se nós acharmos que isso é o cristianismo, se nós acharmos que nós já temos o que precisamos, eu sou capaz. Venham, igreja, venham, bota na rede social o que eu vou fazer, todo mundo vai querer ver. Olha essa estrutura, todo mundo vai querer me ouvir. Olha o número de seguidores que eu tenho no Instagram. Eu já sou famoso o suficiente para carregar a mensagem. Há tempos atrás, quando nós íamos, o meu pai era chamado, e nós íamos encontrar uma mesa cheia de pastores. Eu era criança e eu sentava, e eu entendia como funcionava aquele ambiente. Quantas pessoas tem na sua igreja? A sua igreja tem 400 membros? Que bênção! Naquele momento, nós éramos desprezados. Aquele desprezo nos levava a um lugar de clareza. A gente realmente não é nada perante os grandes assentados na mesa gospel. Mas o Senhor ama exaltar humilhados. Mas agora, meu povo, a gente está em outra mesa. A gente senta na mesa. Quantos membros vocês têm? Ah, nós temos mais de 10 mil membros. Nossa, que bênção. E o que o Senhor está falando, a primícia dessa conferência, que vai ter luz, que vai ter grua, que vai ter famoso, e eles vão sentar na nossa mesa, e eles vão falar parabéns. A chave é humilhação. Porque essas paredes podem destruir a nossa alma. É muito lindo, eu vou encerrar agora. Esse texto que fala, humilhem-se diante do Senhor, ele está dentro de um bloco na Bíblia. Que aqui, o autor da Almeida coloca como título, Amizade com o Mundo. Nesse capítulo, ele diz, vocês sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. E aí ele começa a falar, o diabo vai vir. Resistam ao diabo. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Existe um único tipo de exaltação do homem que é bíblica. É quando Deus resolve exaltar esse homem. Qualquer outro tipo de exaltação do homem é pecado, é casca, é superfície e vai ser cobrado na presença de Deus. Porque um dia isso vai acabar e estaremos todos nós na presença do Senhor e Ele vai cobrar quem quis roubar a sua glória. Porém, aqueles que quando estão num lugar de honra perante os homens, não se esquecem de retornar na sua casa, no seu lugar secreto, a humilhação perante o Senhor, serão destruídos, mas nós não. Porque esses 50 dias foram sobre um povo que clamou ao Espírito Santo de Deus, a sua vontade. E é isso que Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai fazer a vontade de Deus. Humilhem-se perante o Senhor. Por favor, voltem para suas casas. E tenham algum tempo com Deus. Ou hoje, ou amanhã. E você, honestamente, humilhe-se perante o Senhor. Quando o seu coração começar a buscar os próprios interesses, volte para o lugar secreto e humilhe-se perante o Senhor. Quando você começar a ter inveja do seu irmão, volte ao lugar secreto e humilhe-se perante o Senhor. Quando você começar a buscar os seus próprios interesses, volte ao lugar secreto e humilhe-se perante o Senhor. Quando você estiver nessa casa servindo e buscar reconhecimento humano, volte para casa e humilhe-se perante o Senhor, porque o Senhor está mudando a temporada dessa casa e é tempo de humildade, é tempo de simplicidade. Eu vou pedir para você levantar e fechar os seus olhos. Espírito Santo, nessa noite o apelo é para todos nós. Nós declaramos que essa casa sabe quem é o único digno de honra. Essa casa sabe quem é o único digno de se assentar no trono de glória. Essa casa sabe que a glória não está no dinheiro, no poder, no sucesso ou no reconhecimento dos homens, mas a glória está na presença do Pai, onde discípulos humildes caminham com o seu Deus e entregam as suas vidas, assim como os discípulos na igreja primitiva fizeram e foram transformados e foram usados para a glória de Deus. Aquele espírito da igreja primitiva, Senhor, traz de volta no nosso meio, no nome de Jesus. Que nós não vivamos mais baseados nos nossos próprios objetivos, mas nos do Senhor.